de que maneira a TCC trabalha com grupos? Quais técnicas utilizadas? Bom, eu não saberia dizer exatamente como que a gente iria trabalhar com grupo, porque eu não trabalho com grupo, tá? A gente, depois que se forme, que se especializa, a gente começa a buscar mais assuntos que tem a ver com o nosso trabalho, né? Com o nosso tipo de trabalho. Como eu não trabalho com isso, por exemplo, eu não tenho nenhum livro de terapia cognitivo-comportamental em grupos. Existem livros de terapia cognitivo-comportamental em grupo, vou até colocar aqui aparecendo na tela e no link, um link na descrição para você poder dar uma olhada, que pode te ajudar um pouco mais, mas eu não sei se tem coisas específicas. Como trabalharia em grupos, quais técnicas utilizar, ou coisas nesse sentido? Eu diria os mais básicos de todos, né? Por exemplo, o questionamento mesmo. A ideia do questionamento socrático, a ideia do pensamento. É que tudo vai depender também de que grupo a gente está falando, né? Se a gente está falando de um grupo que é totalmente, que não tem nada a ver um com o outro, né? Eles só estão realmente fazendo terapia em grupo. Ou se a gente está falando de um grupo que está envolvido em um projeto, está envolvido em alguma coisa específica e tal. Por exemplo, se for nisso de estar envolvido com uma coisa específica, pode ser bacana às vezes ver os pensamentos de cada um sobre essa coisa específica, os pensamentos mágicos e racionais sobre essa coisa específica, responder esses pensamentos de uma maneira geral, ajudar a fazer com que um responda o pensamento do outro, né? Ajudando aí com as evidências, ajudando com as provas, né? As provas e as contraprovas sobre aquele pensamento, sobre aquela interpretação do que está acontecendo. Então, onde um responde a coisa do outro pode ser muito bacana, tá? E se às vezes tem problemas entre a questão do grupo, entre eles, ver o que no registro de pensamento funcional, a mesma coisa. O comportamento de um, o que fez o outro pensar sobre esse comportamento, o que ele interpretou, aí a resposta que ele teve, essa resposta como influenciou o outro e por aí vai. Isso a gente pode fazer também. E essa coisa, como eu disse também, acho que pensando aqui, de como cada um vê uma situação, como cada um interpreta uma situação e soltar isso, né? Estimular isso, eu acho que pode ser muito bacana. Às vezes soltar uma situação e ver como cada um interpreta, para que o outro, a interpretação do outro ajude a pessoa que exagere, a pessoa que tem pensamentos mais catastróficos, consiga enxergar as coisas de uma outra maneira. Então isso pode ser muito benéfico, isso pode ser muito bacana. Ao mesmo tempo, se a gente está falando, por exemplo, de grupos de criança, adolescente e tal, a gente vai trabalhar a ideia da empatia, a ideia de aprender a expressar as emoções, de conseguir reconhecer suas emoções, de expressar suas emoções, de conseguir uma comunicação melhor através da assertividade, coisas nesse sentido. Então, seria interessante coisas assim bem mais preparadas mesmo. Vamos discutir isso hoje, vamos discutir aquilo, tá? E dependendo do que for surgindo, você pode aí fazer o questionamento e às vezes colocar os outros envolvidos. O que você pensa sobre isso? Você tem o mesmo pensamento que fulano? Ou não, o seu pensamento é diferente? Qual que é o pensamento que você tem? O que você poderia falar para fulano? Por exemplo, no questionamento socrático, a gente tem aquela pergunta: o que você diria para um amigo passando pela mesma situação, por exemplo? Ou como um amigo, uma pessoa que você conhece reagiria diante dessa situação? Nesses casos de grupo, a gente pode colocar isso em prova ali do lado mesmo. Não, como fulano reagiria, né? E aí o fulano vai falar, tipo, não, eu reagiria dessa outra maneira. Então, interpretar, usar o outro ali para interpretar a situação de uma maneira diferente, eu acho que pode ser muito bacana, tá? Mas como eu disse, como eu não trabalho com grupos, como eu nunca pesquisei muito sobre isso, eu não saberia se existem coisas muito mais específicas, né, que a gente poderia falar, tá? E a mesma coisa dos experimentos comportamentais, fazer o grupo fazer coisas junto, fora ali da sessão, ou fazer experimentos cada um separado e cada um depois falar sobre a sua experiência, como foi, coisas nesse sentido, pode ajudar eles às vezes até se motivarem a fazerem as coisas, né? Verem o outro fazendo, coisas nesse sentido, pode ser muito bacana.